Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 4 de setembro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para-vivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Eu, Thaís Oliveira, e o meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. E temos a honra de receber a professora Fabiane Catai. Ela é graduada em Ciências da Computação, com pós-graduação em Educação da Pessoa com Deficiência. Experiência na área de inclusão há 17 anos. É voluntária da Conscienciologia desde 2013. Atualmente, na Reaprendência e no CIT, Comissão Interassistencial Tecnológica. Docente desde 2019 e tenepsista desde 2018. Atualmente, pesquisa os temas acessibilidade, tecnologia interassistencial e liberdade consciencial. E o tema de hoje é acessibilidade digital e o Paradireito. Seja muito bem-vinda, professora, e agora eu passo a palavra ao professor Eliel. Bom, é uma satisfação muito grande. Fabi está aqui com a gente, é de casa também, Paradireito, do Liscons, e uma temática bastante interessante, né? A questão da acessibilidade digital, principalmente o termo, né? Acessibilidade, você ter acesso às coisas, né? Ter porta aberta para isso. E aí, para a gente começar hoje, né? Esquentar essa ideia, Fabi, eu gostaria que você pudesse fazer uma correlação, né? Da acessibilidade digital com o Paradireito. Só que, além do Paradireito e essa acessibilidade digital, né, a importância disso, a importância do acesso digital, né, e a relação que tem tudo isso com o Paradireito. Você podia explicar para a gente como que isso aí funciona? Posso sim, Léo. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria, né, antes de tudo, agradecer o convite aí de vocês, da Juriscons. Fiquei muito assim feliz de ter essa oportunidade de falar sobre esse tema, né? É um tema assim aparentemente novo, né? Tem muitas pessoas que ainda não fazem essa prática da acessibilidade, mas é algo aí que após pandemia ficou bem evidente e que é uma oportunidade para a gente fazer o processo interassistencial. Então, quando a gente fala de acessibilidade, né, a palavra acessibilidade, ela é a possibilidade de aproximação. Então, qual que é o efeito, né, quando eu faço as práticas de acessibilidade, no caso digital, mas tem vários tipos. Então, quanto mais eu pratico, mais eu me aproximo das consciências. E mais essas pessoas vão ter acessos, no caso digital. Então, o que isso tem a ver com o Paradireito, né? O Paradireito, a gente fala que são para todos. Então, se são para todos, de alguma forma, eu estando no meio digital e eu tenho barreiras, ou seja, a pessoa não consegue acessar aquilo, então ele vai contra o que o Paradireito fala. Então, quando a gente faz essas práticas, a gente evidencia, a gente consegue realmente fazer com que as pessoas elas tenham a oportunidade de ter aquele acesso, seja na informação, na comunicação, numa parte física, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática aí, importantíssima, que eu vejo nesse atual momento aí, que a gente está muito nesse online, né? De uma forma mais recorrente. Bastante interessante, né?
Agora, Fabi, fala um pouquinho mais dos agentes, né, das pessoas que precisam dessa acessibilidade e as barreiras disso, né? Até de uma forma geral, né? Às vezes nós temos dificuldade de acessar, não só digitalmente, mas em outros aspectos também. E como que a gente pode entender quais são essas principais barreiras de acesso, pela sua vivência, pela sua experiência dentro desse contexto, né? E pegando a questão do para-direito, como é que você entende que a gente pode passar essas barreiras, ou quando que essa barreira começa a esbarrar nas pessoas quanto ao acesso, a acessar isso, né? Uhum. Então, a minha prática, né, assim, profissional e também em alguns momentos pessoais, né, algumas barreiras que eu mesmo tive que saber como lidar com essas barreiras, né, porque muitas vezes a gente tem uma limitação. Então, quando a gente fala de barreiras, a pessoa ela tem uma limitação de fazer algo, né, no caso do digital. Então, a gente tem, por exemplo, uma população grande, né, que tem, por exemplo, deficiências ou limitações cognitivas, né, na questão do aprendizado, né, ou pessoas, por exemplo, idosas. Então, assim, é um público bem amplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, as pessoas que são cegas, né? Vamos imaginar como que uma pessoa cega, ela faz para usar o computador, né? Então, algumas pessoas nunca tiveram contato com esse público, então não sabe como que essa pessoa utiliza. Né? Hoje, o cego ele tem recursos, né, que a gente chama de tecnologia assistiva, que é como se fosse uma ajuda técnica. Né? Então, é um software que ele faz o quê? Ele vai transformar tudo que tem na tela do computador, todos os softwares, né, em texto, em leitura de texto. Então, ele vai escutar todo o processo, então ele vai ter o acesso. Só que, para isso acontecer, existem algumas ações que nós temos que fazer para deixar acessível a essas pessoas. Né? Então, eu preciso, por exemplo, vamos pensar então ainda no cego, porque eu vejo que a grande maioria das barreiras estão nessa população. Quando a gente vai, por exemplo, postar uma figura lá nas redes sociais, né? O cego, ele pode não entender aquela figura, a mensagem daquela figura, se a gente não faz uma prática de acessibilidade, que seria a questão da descrição dessa imagem. Né? Quando eu faço essa prática de descrição de imagem, eu quebro essa barreira que você mencionou. Então, é uma barreira já que não existe mais. Ele já está incluído no meu espaço digital. Eu já trouxe essa pessoa, tendo também o direito de enxergar aquilo, mas da forma de escuta, que é a forma de como ele vai acessar a informação. Né? E aí também tem as questões das pessoas que são surdas, baixa, tem perda auditiva. Uma coisa também bem séria, que às vezes a gente não percebe, mas o simples fato de a gente colocar uma legenda, a gente já vai atingir um público que, vamos supor, a pessoa tem perda auditiva, mas se eu tenho uma legenda no meu trabalho digital, essas pessoas vão conseguir acessar. Né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem a leitura labial. Né? Então, quando ela faz a leitura labial, ela também vai poder acessar. Então, é importante... Nessa época de pandemia, né, tem pessoas que fazem só a leitura labial, então existe aquelas máscaras com o visor transparente para essas pessoas. Né? Então, em alguns lugares precisou fazer dessa forma, inclusive pessoas que trabalham em hospitais e que tenham pessoas nessas condições. Então, a gente vai ampliando, né, não só o digital, mas no meio como um todo. Mas, uma coisa importante que eu gostaria só de deixar um recado nessa questão de público é que, assim, quando a gente começa a trabalhar com acessibilidade digital, a gente começa a perceber que aquilo que eu faço de alteração para aquele determinado público, ele também vai me beneficiar. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que eu tenha um livro em PDF, né, de uma forma de texto. Eu posso ler aquele livro, mas eu também posso transformá-lo em um audiobook. Assim, o cego ele vai acessar, mas eu também vou ter a oportunidade de estar acessando aquele produto, né, digital também através do som. Então, isso é beneficiado tanto para a pessoa que tem a deficiência quanto aquela que não tem a deficiência.
Interessantíssimo essa situação, né? Porque a gente está pegando uma coisa prática do ponto de vista da SOCIM, da questão da vida intrafísica, né? Essas questões realmente de acesso. Agora, extrapolando um pouquinho mais, Fabi, se a gente colocasse a mesma dificuldade que eu tenho de acesso parapsíquico, por exemplo, quando a gente entra nesse universo da multidimensionalidade, a gente realmente, às vezes, também tem dificuldade de ter esse acesso, né? Acesso a uma clarividência, acesso a ver alguma coisa além disso. Eu estou fazendo uma extrapolação, colocando essa acessibilidade digital, essa acessibilidade intrafísica para um processo multidimensional. Como que você iria ver as principais barreiras parapsíquicas, no sentido da pessoa ver coisas que, às vezes, ela não consegue ver? O que você acha que isso pode acontecer? Então, eu tenho uma questão que é assim, na hora de falar, né, por exemplo, sobre alguma experiência da pessoa com deficiência, é muito importante que essa pessoa, ela fale, né? Então, assim, tem algumas questões que a gente vê, a gente deu um curso recentemente na Reaprendência, onde a gente atendeu uma pessoa cega, e ele relata experiências dele. Então, ele vai trazer muito isso para a gente, né? Isso que é bacana. A gente vai conseguir, através dessas experimentações, então, a gente começa a extrapolar, né? Como que o cérebro faz uma projeção, né? Como que a projeção, ele enxerga, o que acontece? Isso são coisas, assim, que são bem interessantes da gente... Mas essas pessoas, para elas chegarem até nós, a gente precisa fazer o trabalho da prática da acessibilidade. Então, pense comigo, né? Assim, se a gente não faz essa prática, as pessoas a gente ainda está com essa barreira. A partir do momento em que a gente começa a quebrar essas barreiras, essas pessoas elas vão chegar e elas vão contar para a gente essas experiências, né? Então, eu vejo aqui um papel de agente nosso, né, de fazer o nosso processo vamos falar da questão do para-direito, mas também da questão do para-dever, né? Qual é o meu dever aí, qual é o meu para-dever, né, intermissivo, de fazer com que, não só a pessoa com deficiência, mas qualquer consciência, né, se eu tiver qualquer barreira, quais são as minhas responsabilidades para quebrar essas barreiras, naquilo que eu já sei, porque muitas vezes as pessoas não sabem como quebrar, né, e aí a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre como quebrar essas barreiras, né, assim, é um mundo, mas são nas pequenas ações que a gente consegue fazer isso acontecer. Muito bacana, Fabi. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante para a gente pensar e refletir, né? Como eu consigo avançar ou lidar com as minhas próprias barreiras, né? Todo mundo tem as suas. E a gente às vezes, coloca no jargão da pessoa que tem, às vezes, uma deficiência, mas, no fundo, nós todos temos algum grau de deficiência em algum aspecto. E esse trabalho que você faz é um trabalho que aumenta muito a sua sensibilidade, né? E aí, em cima desse contexto, dessa sensibilidade sua, a gente tem uma pensata, que a gente faz uma pensata todo bloco, né? E aí eu vou ler a pensata, e aí você faz um comentário sobre ela, tudo bem? Ok. Então, vamos lá, Fabi. A pensata, a epígrafe, né? Assistencialidade, né? Página 133, Lex Otto Pensata, volume 1. Ele diz o seguinte: as pessoas batem na porta onde podem receber socorro. A sua porta é acessível às consciências? É bem interessante, né? Assim, a gente pensar exatamente. Eu acho que o maior desafio nesse processo é a gente identificar, né? Se a gente tem alguma barreira, porque às vezes ela nem vem à tona, né? A gente não consegue saber qual que é essa barreira para eu poder quebrar e para poder acessar as pessoas. Acessar, por exemplo, muitas vezes o nosso público de interassistência, que às vezes a gente nem conseguiu ainda fazer esse acesso, né? Por conta de nem saber como. Então, eu vejo, é bem sério a gente começar... o que eu vejo de sério é a gente ficar bem aberto, né? Ter esse abertismo para saber coisas novas, porque quando a gente começa a lidar com esse universo, são coisas que não tem no mundo, assim, muito
é muito fácil, né? Não tem em qualquer lugar. A gente não vê muitas pessoas falando sobre isso. Após pandemia, falou-se um pouco mais, né? Mas eu fui percebendo que quando eu falo sobre isso, parece que é a primeira vez que a pessoa está recebendo essa informação, né? Eu penso que o primeiro passo é a gente ter esse interesse, essa vontade de conhecer. Vontade, curiosidade. Como que é isso? Porque senão as pessoas nem chegam até a gente, né? Então perceba, a gente já está com a barreira. Então a gente nem pensando nisso, a pessoa nem vem, né? A partir do momento, eu já tive relatos de pessoas que começaram a trabalhar. A gente tem um projeto dentro da CIT, né? Que é lá na Comissão Interassistencial Tecnológica, de pessoas que nunca tiveram acesso e começaram a trabalhar no projeto. E assim, na semana seguinte, ela começou a atender, ela é professora, e ela começou a atender uma pessoa com deficiência. Então, só o fato da gente entrar em contato com esse pensei, né, com esse assunto, a gente pode, sim, ter a oportunidade de aproximar cada vez mais as pessoas, né, para que a gente tenha a oportunidade de aprender, né? É um processo interassistencial. Quando a gente começa a ter esse contato, é muito, assim, motivador, porque você começa a ver, assim, o quanto que a gente ainda tem que aprender. É isso que eu percebo, assim, nessa questão do acesso. Só para a gente poder fechar esse bloco, porque quando eu falo acessível às consciências, né, e eu acho que o seu trabalho é um trabalho que traz uma sensibilização para isso. Que a acessibilidade é um processo de chamar o outro, é você trazer o outro para você. Então, quando você trabalha nesse processo, você faz com que isso, aos poucos, vá acontecendo. As pessoas vão tendo um open CN de agregar as pessoas, de trazer as pessoas, não deixar ninguém para trás. Eu acho que, nesse primeiro bloco, ficou muito nítido esse tipo de informação. E eu achei, assim, muito gratificante, né? Porque você tem uma prática, uma vivência, mas não só a prática, a vivência, também tem a energia disso. Você tem um processo de trazer como acessar as pessoas, como ser acessível ao outro. E isso, para mim, é um grande recado para todos nós. Quantos nós somos acessíveis uns aos outros, tá? E aí, então, eu chamo a Thaís, então, os nossos comerciais. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Fabiane Catai. Eliel, agora é com você. Bom, bacana, legal. Nós estamos agora no segundo bloco. E aí, Fabiane, aproveitando, né, do anterior para esse aqui, uma coisa que me despertou uma curiosidade de que forma, né, essas barreiras que nós temos, podemos encontrar uma efetivação ao acesso a essas consciências que possuem essas limitações. E como podemos quebrá-la? Vamos dizer, quando você percebe que o outro tem uma limitação, o que você faz, que movimento você faz para poder quebrar isso? Pois assim, como eu tinha falado, assim, é um mundo, né? Tem muitas questões que a gente pode pensar em quebrar, né? Mas eu acho que o que é mais importante, e aí eu acho que vem essa questão de uma barreira que a gente fala dentro da acessibilidade, que é a barreira atitudinal, né? Essa barreira atitudinal, ao meu ver, ela é a principal. É ela que vai fazer com que, de fato, eu tenha um acesso
a consciência que está recebendo aquela informação, né, seja ela está no espaço, né? Então, assim, pode acontecer de realmente a gente estar num ambiente onde a maioria das situações não são acessíveis, mas se eu tenho essa quebra de barreira atitudinal, eu posso o quê? Eu posso construir junto com a pessoa, né, fazer com que essas barreiras elas sejam quebradas. Por quê? Porque aí a gente tem o quê? O acesso realmente da consciência, né? Então, vai muito dessa questão, né, da gente perguntar para a pessoa. Às vezes a gente não sabe como fazer, né, essas práticas, só que a gente pode perguntar para a pessoa, né? Eu me recordo aquela camiseta que a gente vê em alguns lugares, né? Como eu posso te ajudar? Eu acho que antes disso, né? Você precisa de ajuda? Primeiro esse, né? Você precisa de ajuda? E como eu posso te ajudar? Porque a pessoa pode não precisar de ajuda, ela tem esse direito de não querer ajuda, certo? Mas, se ela falar, não, pode, e como que eu posso te ajudar? Eu acho que essa barreira, se a gente consegue aí dentro do público que a gente vai, assim, no ambiente que nós estivermos, né? Seja até no digital. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, cursos online, e aí aparece uma pessoa cega. E agora? Não sei, a gente não está preparado. Isso acontece muito com o professor em sala de aula, às vezes, ele não está preparado para atender aquela demanda, só que o bacana quando a gente começa a trabalhar com esse processo de inclusão é que a gente descobre, né, que a gente vai aprendendo, que a gente pode o quê? Fazer isso junto com a pessoa. A própria pessoa vai sinalizando aquilo que é importante para que ela também tenha esse acesso junto com a gente. Né? Por isso que essa barreira atitudinal ela é mais séria. E aí existem outras barreiras, né? Então, se a gente pode falar da barreira arquitetônica, que aí acho que tem a Thaís, que pode falar muito mais propriedade do que eu, né? Mas na questão realmente, né, de ter rampas de acesso, de ter os pisos táteis, né, para pessoas cegas, porque assim, o que mais vai trabalhar a consciência quando a gente quebra essas barreiras, né? Vai trabalhar a questão da autonomia e da independência, do respeito, né? É quando eu dou a gente fala que é questão de oportunidades de igualdade, né? A gente não vai fazer tudo igual, a gente vai dar uma oportunidade para que ela também tenha acesso como todo mundo. Mas eu preciso quebrar essas barreiras para essa pessoa, de fato, ela ter isso. Uma coisa que eu fiquei pensando, que eu achei interessante, Fabi, você falou assim, né? Todos têm direito a esse acesso, né? E aí eu vejo que é um processo mais cosmoético em relação a todos, né? Como que você vê a acessibilidade uma questão da cosmoética, aqui dentro da Conscienciologia, como que você vê a relação que tem direta entre cosmoética e acessibilidade? Uhum. Eu acho que, em primeiro momento, realmente a pessoa, ela ter essa intenção, de fato, cosmoética, né? Então, acho que a intencionalidade da consciência, ela é muito importante para trabalhar essa questão de interassistência mesmo, né? Qual que é a minha intenção em ajudar uma pessoa? Eu, de fato, estou fazendo aquilo para que ela realmente se sinta incluída, né? Eu quebro os acessos ou não? Porque eu vejo muitas pessoas, né, trabalhando nesse meio de inclusão, muitas vezes as pessoas elas vão fazendo aquilo, mas tem um outro viés, né? É algo um pouco mais egóico. E aí isso aparece muito, né? A própria pessoa que está recebendo essa assistência, né, pseudo-assistência, ela percebe isso, que ela está sendo como se fosse usada. Né? A gente vê isso. Né? Então, quando vem essa questão de cosmoética, eu vejo muito a questão da nossa intencionalidade. Né? Como que está a nossa intencionalidade no processo interassistencial? Qual que é a minha intenção em fazer aquele acesso? Né? E eu acho que isso vai sinalizando um pouquinho aí se a gente, de fato, a gente está pensando no outro ou a gente está no processo mais egóico. E também, Fabi, é bem interessante a gente parar para pensar que quando a gente dá acesso às pessoas, por exemplo, na cidade, né, a gente
você faz a pessoa se sentir parte da cidade, né? Ela não é excluída. Uma pessoa, como que ela faz para sair com o carrinho de bebê da casa dela se não tem calçada, né? Uma pessoa de idade, como que ela faz para andar sem a bengala ali, que só tem a via do carro, que né, ou a pessoa não fez o espaço ali do passante, né? Então, é bem interessante a gente pensar isso, né? Essa questão de você incluir as pessoas, né? E fazer que esse ambiente seja acessível mesmo para todos. Sim, concordo. Isso aí é bastante interessante, né? A gente vê que o acesso ele tem uma importância em si, né? Que é dar a oportunidade de crescimento. E quando você distribui esse acesso para todos, você fica mais igualitário, você fica mais equânime dentro daquele contexto. E eu acho que essa é uma temática que está batendo muito na minha cabeça, né? Quando se fala a questão que você está trazendo para a vida, acessibilidade, tem um negócio de equanimidade, ser igualitário, ou seja, ser justo para todos, ser igual para todos. Isso tem muita consonância com o para-direito. É interessante como que esse assunto, embora tenha uma especificação, né, da acessibilidade digital, que é o processo, né, das mídias e uma série de coisas, né, cursos à distância, alguma coisa, mas como que essa palavra acessibilidade, em termos de um conteúdo maior, de uma abrangência maior, ele traz essa coisa equânime, né, essa coisa justa para todos. E aí eu queria colocar para você, né, como é que a gente pode começar a praticar essa acessibilidade digital? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode começar a praticar isso? Eu vejo primeiro essa questão do abertismo, né? O quanto que eu estou aberta, né, ou aberto, a realmente ver algo diferente. Porque, às vezes, vamos supor, um traço que eu vejo que dificulta muito a gente, e aí eu falo porque eu reciclei esse traço, é a questão da rigidez, né, tensêrica, né? Então, assim, a pessoa que ela vai trabalhando mais a flexibilidade, é porque, assim, todos os dias, quando a gente vai se deparar com uma determinada situação em que eu tenho que pensar como que eu vou incluir aquela pessoa, então você vai adquirindo essa questão de flexibilidade. Né? Vamos pensar numa sala de aula. Eu trabalhei muito tempo fazendo formações para pessoas na área profissional. Então, a gente preparava a pessoa que tinha uma limitação, uma deficiência, e depois eles iam para o mercado de trabalho. E aí não tinha só uma pessoa determinada deficiência, porque a gente trabalhava com o processo de inclusão. E também não tinha só pessoas com deficiência, tinha pessoas sem deficiência também, ou seja, eram tudo junto, misturado, e aí a gente tinha que se virar. Como que eu vou fazer essa aula de forma inclusiva? Né? E eu achei assim, bem interessante, porque teve uma determinada turma que eu peguei, que na época eu dava aula de educação financeira. E esse é um tema que mexe muito com as pessoas, né? Então, mexe com a parte emocional, mexe com a questão de traços que a pessoa tem que reciclar para poder fazer as mudanças financeiras, né, no processo financeiro. E foi bem interessante, por quê? Porque nessa sala tinha diversas, então, assim, tinha uma pessoa que era cega, outra surda, e aí tinha um intérprete junto comigo, né, para fazer essa comunicação, né, então ele ficava incluído também. Aí tinha uma mãe que também tinha uma criança, um filho, né, uma filha com deficiência intelectual, tinha uma pessoa com síndrome de Down e tudo junto. E tinha uma pessoa também que não tinha deficiência, era um empresário, ele também estava lá fazendo o curso. E eu achei interessante porque as pessoas elas começaram a se manifestar e começaram a falar das vidas, né, das dificuldades, do que já não era dificuldade, o que ela já superou. E é interessante que a pessoa, por exemplo, que tinha a cegueira, começava a falar coisas super positivas, e aquela outra pessoa que não tinha deficiência, ela começava a falar, poxa, mas ele consegue tanta coisa, né? Então, a gente acaba vendo, assim, com grupos, quando tem essa diversidade de pessoas, né, de situações, a gente aprende muito mais do que a gente ficar só com grupos muito iguais, né? Então, eu sou muito assim. Eu vi muito isso acontecer
em sala de aula. Quanto mais diverso a gente tiver, mais a gente consegue aprender, esse aprendizado fica muito mais rico. Não sei se eu respondi essa pergunta, Eliel. Não, foi muito bom, foi bacana, foi legal. Você trouxe, né? Você contextualizou a situação e trouxe as vivências que pode justamente fazer com que você comece a praticar essa acessibilidade, né? E eu achei bastante interessante. E aí, então, a gente vai caminhando, então, para o nosso segundo bloco, a segunda pensata. Então, eu vou ler para você, Fabi, e depois você faz o comentário, tá? A epígrafe é desvio, tá? Página 517, Lex de Orto Pensatas, volume 1, ele diz o seguinte: uma consequência séria do desvio proexológico é a perda da oportunidade de acesso às ideias conscienciológicas retrocognitivas do curso intermissivo, impedindo o convívio com o grupo evolutivo mais íntimo, ou a equipe, que é equipe intrafísica. Você poderia explicar ou comentar? Eu vou, assim, veja se eu estou num pensamento aí dentro do que foi proposto, né? Eu vejo que essa questão, né, da proexis, né, ou seja, da programação de vida, né, muitos de nós fizemos aí um curso intermissivo antes de renascer. Então, nós tivemos aí um planejamento de vida para que a gente viesse aqui e fizesse algum tipo de trabalho, que esse trabalho ele vai ser muito positivo para nós e para o grupo, né, que a gente combinou, né, de se encontrar e fazer algum tipo de assistência, né, entre nós. E cada consciência é singular, cada um vai trazer uma especialidade, né, dentro do processo de interassistência que pode estar contribuindo para esse grupo um pouco maior, né? Então, eu vejo que quando a gente não se abre para, por exemplo, esse tema que a gente está falando, vamos supor que tenha pessoas que precisam, não que precisam, né? Não é imposto, é algo assim que se ela tiver acesso a essas pessoas, o processo proexológico, né? Ou seja, aquilo que de fato vai fazer com que ela cresça mais ainda evolutivamente, né? Ela possa acessar. Então, vamos supor, se ela não pratica essa questão de acessibilidade, e o público de assistência, né, que eu vim aqui trabalhar, é esse público em específico, né? Veja qual pode ser o desvio proexológico. Às vezes a pessoa pode estar em outro processo porque ela não se atentou com relação a isso. Mas eu também vejo um outro viés que me veio agora aqui, porque, assim, para mim, público de assistência não necessariamente são as questões das características, né? Então, a pessoa, ela pode ou não ter uma deficiência. Eu penso que, porque eu já ouvi assim, mas o seu público de assistência são pessoas com deficiência. Eu não penso muito bem assim. Eu penso que o público de assistência são as pessoas que vierem para eu poder assistir. Se elas vierem até a mim, é que eu vou assistir, né? Vocês podem me ajudar aí a pensar um pouquinho mais sobre isso, porque senão a gente acha que só determinadas pessoas vão assistir as pessoas que têm deficiência. Para mim, eu vejo que todos podem dar esse acesso a qualquer consciência, e não com uma característica física, né, cognitiva específica. Eu acho que, Fabi, uma coisa que na pensata me chama a atenção é o acesso às ideias conscienciológicas, né? Então, por exemplo, quantas vezes a pessoa tendo deficiência ou não, e você, por ser uma intermissivista, você naquele momento acessa muito mais do que necessariamente só o acesso de um conteúdo de uma aula, mas o acesso, talvez, a ideias, a contextos, que aquilo pode mudar a vida da pessoa. Aquilo pode dar um sentido completamente que ela nunca tinha pensado antes. E isso até extrapola a questão da barreira física, né? E que quando você, às vezes, o que você fala, o que você coloca de conteúdo dentro de uma aula, dentro de algum contexto,
isso pode ser uma oportunidade de acesso ideativo, acesso às ideias. E isso tem uma importância muito grande, porque isso pode mudar a vida das pessoas, pode trazer situações completamente diferentes. Então, essa acessibilidade ideativa é uma coisa que me chama a atenção, tanto na Pensata e no exercício da sua própria profissão, né, do seu próprio trabalho, e ao você acessar o conteúdo, isso mexe na cognição da pessoa, daquele conteúdo que você facilitou esse acesso. E ao momento de eu ter contato daquele conteúdo e mudando a minha cognição, isso pode mudar a minha vida e a maneira de como eu vejo a vida. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo nesse bloco que a gente comentou. E aí, então, agora eu vou chamar, então, os comerciais com a Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanha no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com a convidada professora Fabiane Catai. Eliel, agora é com você. Bom, que pena, né? Infelizmente estamos terminando, né, o nosso programa, nós estamos no nosso último bloco, mas é muito interessante, Fabi, o que a gente está colocando aqui, a gente vai trazer muitas reflexões. E nesse bloco, então, a gente vai começar primeiro falando sobre questões sobre pensionizações, né? O que é pensionização, né? É uma ação de pensamento, sentimento e energia. E aí, como que isso pode contribuir, Fabi, na realização dessas práticas de acessibilidade, relacionando as pensionizações justas, íntegras e retas, que tem a ver com a questão do paradireito? Uhum. Essa pergunta, sim, eu acho que é uma das perguntas chaves para a gente quebrar barreiras. Como eu havia dito, né, essa questão das barreiras atitudinais, mas antes da atitude, a gente tem o pensamento, o que eu penso sobre aquilo, né? E existe algumas pensalidades que a pessoa ela nem consegue chegar perto da gente se a gente começar. Às vezes a gente nem sabe que tem, né? A gente tem inconsciente, por exemplo, um processo que a gente pode se perguntar, né? Pessoas que não têm muito esse convívio, né, com pessoas que têm uma condição diferente da gente, somática, sensorial, cognitiva, e até às vezes a aparência dessa pessoa. Então, como que eu me sinto quando eu estou com pessoas que têm essa limitação? Me sinto bem, me sinto tranquila, ou não, eu fico um pouco incomodada, né? Isso é interessante para a nossa autopesquisa, né? Porque se a gente tem um certo incômodo, né, é interessante a gente ver o porquê desse incômodo. E assim, a gente vai construindo isso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com esse público, a assistente social, ela chegou, ela falou assim, olha, gente, pode ser que vocês não consigam ficar nesse trabalho. Aí eu achava estranho ela falar aquilo, mas que, de fato, existem muitas pessoas que têm esse travão, né? E é interessante, né, porque se a gente pensa na questão da criança, né, quando a gente está falando de educação para a criança, se a gente tem já esse processo de inclusão desde a infância, esses travões a gente não vai ter mais quando a gente for adulto, né? E uma das coisas que a gente pode pensar, né, o porquê que algumas consciências têm esse travão, pode vir de vidas isso, né? Então, o que acontecia com a pessoa que nascia com uma deformidade, com uma deficiência, né? Na época da antiguidade, as crianças, elas eram mortas, elas eram jogadas no rio, né? Então, assim, porque elas eram ditas como inválidas,
né? Então, existe um fator histórico bem forte com relação a esse público, né? E a gente começa o quê? A gente pode aí, a gente fala muito na Conscienciologia aí de retrovidas, né, de retrocognições, e pode vir a acontecer quando a gente se depara com um público desse, um público, uma consciência nessa condição. Ou a gente pode ter sido uma pessoa com deficiência e aí nessa vida a gente tem que lidar. Então, assim, são várias questões que podem ocorrer. Eu penso que nessa questão de pensionização, a gente começar a transcender isso. Então, assim, independente de como que essa pessoa ela se apresenta, né, na parte somática, né, até a questão de atitudes, às vezes a pessoa ela não aparenta nenhuma deficiência, mas ela tem um comportamento que é diferenciado de outras pessoas, e a gente começa a se afastar dela, né? Então, esse processo de pensionizações, elas são muito sérias. A gente começa a quebrar isso conforme a gente vai o quê? A gente trabalha a questão, se a gente tem algum apriorismo, se a gente tem algum preconceito, a melhor forma que eu vejo, né, uma das melhores, é a gente conhecer sobre aquilo. Então, vamos supor, em muito tempo na história, a gente achava, por exemplo, que a pessoa com deficiência, a gente antes falava mental, né, hoje a gente tem uma terminologia mais adequada, que seria deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual é louca, né, a gente tinha esse estereótipo, né. Então, conforme a gente vai tendo essa informação, a gente vai verificando, conhecendo, né, cada pessoa do jeito como ela é, a gente vai quebrando essas questões, essas barreiras pensênicas. Tá? É bem sério isso. A gente traz, às vezes, um viés muito religioso. Então, por exemplo, a gente tem aquela questão do coitadismo, né? Que tem deficiência, ele não vai conseguir fazer nada. Então, isso também precisa quebrar. Como que a gente quebra? Da informação, né? Então, a gente consegue, através de saber como a gente pode ajudar, mas não fazendo pela pessoa. Eu tive algumas experiências de pessoas com deficiência intelectual, que se a gente começa a atender esse público e tiver pena, dó, essa pessoa não vai para frente. Por quê? Porque a pena, o dó, né, aquela questão do pensamento salvacionismo, né, que eu estou lá para ajudar a pessoa, isso trava a questão de eu conseguir enxergar as potencialidades dessas consciências, né? Isso que eu vejo assim de mais sério. Então, se a gente começa a ter um contato maior, a gente começa a ter a oportunidade de trabalhar os nossos traços para que a gente consiga sair da gente e ir até essas consciências, né? Saber como que eu posso fazer com que aquela consciência ela faça um processo de evolutivo para frente, né? E não eu, né, ter essa pensanidade do coitadismo que faz com que ela não se sinta capaz de fazer, né, alguma atividade. Então, é bem sério essa questão, né? Para a gente poder refletir um pouquinho aí. Não sei se eu fui clara aí, vocês podem me ajudar aí. Tranquila, Fabi, foi bem claro, acho que deu para esclarecer bastante coisa. Agora, dentro da estrutura, né, da acessibilidade, que é quase como uma arquitetura dessa informação, e isso universaliza para todas as pessoas, você podia fazer uma correlação entre o universalismo e essa acessibilidade para todas as pessoas? Qual a relação que você correlaciona um assunto com o outro? Uhum. A gente tem aí, na questão arquitetônica, a questão do desenho universal, né? Ou seja, a gente vai fazer, por exemplo, um ambiente, a gente vai pensar em todas as possibilidades de condições que a pessoa ela pode estar naquele ambiente, ela conseguir ter todos os acessos. Então, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, no cadeirante, né? Ele precisa de uma rampa de acesso. Mas, por exemplo, uma mãe com um carrinho de bebê, ela também precisa desse acesso, né? Então, assim, a gente vai extrapolando. Então, quando a gente fala isso no meio urbanístico, né, a gente pode transcender isso para o meio tecnológico. Então, por exemplo, a gente tem um site da instituição, de uma empresa, né, um site pessoal. Aí a gente começa a pensar em acessibilidade nesse site.
Se eu começo a ver isso, né, a saber o que eu preciso fazer para que aquele site ele seja acessível, então eu não vou ter que depois ter o trabalho para poder fazer algum processo de acessibilidade. Então, a ideia aqui é a gente pensar em fazer um planejamento desde o início do projeto. Então, eu não preciso fazer todo o projeto para depois eu alterar, então vai dar muito mais trabalho. Então, se eu sei como fazer essa acessibilidade, a pessoa ela já vai conseguir fazer os projetos dela de informação, né, que a gente chama de arquitetura de informação universal, ou seja, quais são as principais barreiras que eu posso quebrar. Uma coisa bem simples, né, eu tenho um site e tenho uma figura. Se essa pessoa ela não descreve a figura, tem barreira. Né? Ou, por exemplo, eu quebrei meu braço, né? Eu estou impossibilitada de usar aqui um braço, não vou usar o mouse. Essa pessoa, ela consegue usar todo o recurso através do teclado? Por quê? Porque tem a situação da gente quebrar o braço, tudo bem que daqui a pouco a gente vai conseguir usar de novo, mas tem aquelas consciências que ela não vai usar o braço porque ela tem alguma deficiência, porque a deficiência a gente não tem como reverter, né? Ela tem essa limitação. Então, a gente vai pensando de uma forma geral. E aí vem essa questão do universalismo. Então, se eu penso nisso, nas minhas tarefas diárias, até, por exemplo, eu vou escrever um artigo, né? O que eu posso fazer nesse artigo? A gente chama aqui na Conscienciologia de GESCONS, né? Gestação consciencial. Então, eu estou fazendo um trabalho conscienciológico. Como é que eu faço para deixar esse artigo mais acessível possível? Né? Então, a gente vai falar, mas né, é claro que a gente tem essa informação, né, se a gente for procurar, até no próprio projeto, a gente dá esse apoio para quem quer aprender a fazer isso, tá? Então, isso tem como a gente passar essas informações, mas, assim, imagine essa questão até proexológica, né, da gente acessar as pessoas. Então, às vezes, se a gente não usa uma determinada acessibilidade, a gente pode estar, excluindo alguém que a gente iria assistir, né? Então, quanto mais eu tenho essa prática, mais universalista, né, fica, ou seja, eu dou oportunidade para que mais pessoas tenham acesso àquele material, aquele trabalho, atividade que eu estiver fazendo, que eu estou envolvida. Muito bom, ficou tranquilo. Eu acho que isso é uma coisa que para a gente pensar e refletir, né? A questão de como facilitar ou pensar na facilidade do acesso a todas as pessoas, de um modo geral. Muito bacana. E aí, o que acontece, Fabi? Nós temos, então, a nossa última pensata, e aí eu vou ler a pensata, você vai comentar sobre a pensata, e aí logo em seguida você faz a sua despedida do nosso público, dos ouvintes, tá? E ao mesmo tempo, se você quiser também fazer uma divulgação ou queira colocar algum curso, alguma coisa que seja importante, nessa fala da despedida você pode passar para as pessoas ou que possa acessar depois, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, fique à vontade. E aí, vou primeiro falando, então, pela pensata, né? A epígrafe é Tales, tá? Tarefa do Esclarecimento, página 1594, Lex da Ordo Pensata, volume 2. Ele fala o seguinte: a informação, em geral, tende a trazer a tranquilidade. Você podia comentar? Posso. Um dia uma pessoa veio falar comigo, tá, eu quero começar a fazer essa acessibilidade, mas como é que eu faço? Eu quero fazer isso que você está... porque eu achei importante, né, fazer esse trabalho. E aí vem essa questão da informação mesmo, né? Então, eu penso que, até mesmo na questão, né, a gente tem aqui a questão da TARES, né, que é a tarefa do esclarecimento. É um esclarecimento em que a consciência, né, tanto a pessoa que está... A gente fala, você está fazendo TARES ou TACOM, né, que a gente fala que é a tarefa da consolação, que aí a gente traz, na questão da deficiência a gente tem muito isso, né, ainda existe muita tarefa da consolação, que é a questão do coitadismo, de não conseguir fazer determinadas atividades, isso não é a realidade. Né? Recentemente, aí a gente viu uma pessoa pública falando da questão da cegueira, mas como que a professora vai dar aula
para um aluno cego que, por exemplo, mostrar um mapa, né? Como que ele vai aprender? Ele não tem que estar em sala de aula. Então, assim, mas por que ele fala isso? Porque ele não teve ainda a informação de como fazer com que essa criança ficasse incluída, porque tem como. Se a gente pega lá o mapa e faz um relevo, né, com algum material, essa criança ela vai sentir como que é esse mapa e ela vai se sentir incluída, né? Então, existem meios. Então, eu acho que essa questão da informação ela é essencial para a gente, de fato, fazer a acessibilidade tarística, né? Que aí a gente tem esse viés da TARES aqui na Conscienciologia, que é muito rico. E aí, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí da Juriscons, tá, do programa, e gostaria de divulgar também que no dia 21/9, eu vou fazer a defesa do verbete acessibilidade interassistencial. A gente vai falar um pouquinho, não só da acessibilidade digital, mas da acessibilidade como um todo, né? Como que a gente pode fazer ainda mais essas questões dessas práticas, né? E interassistir mais pessoas aí com essas práticas. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí mais uma vez, sou muito grata aí por tudo. Só vou fazer só um fechamento, Fabi, do que você colocou. Eu acho isso muito importante, né? Principalmente quando a gente lida com a informação, né? Porque, às vezes, quando você não tem cosmoética dentro da informação, você faz uma desinformação. E isso é uma das coisas mais sérias que eu vejo hoje na hora de você lidar com a informação, né? É quando você passa informações para os outros, que aquilo acaba gerando uma desinformação. E esse bloco, quando você trouxe a questão, né, do universalismo, do processo do entendimento de que isso é para todos, isso é muito paradireitológico, né? Então, quando você tem uma ferramenta que facilita o acesso de todas as pessoas, não importa em que grau que ela esteja, em que contexto ela esteja, mas ela acessa a essa informação, você cria uma atmosfera de universalismo, de um processo de fraternidade, de um processo de estar junto com o outro, de gostar de ter o outro junto com você. Então, todo esse universo, ele é extremamente importante. E aí, cada palavra sua, cada contexto seu, queria agradecer, né, já fazendo os meus agradecimentos a você por ter vindo aqui, disponibilizado essa vivência, esse Labicom, né, esse laboratório vivencial seu, com todos nós que estamos aqui, aos nossos ouvintes, a todos que estejam, né, nesse momento acessando a rádio, a esse tema, a esse assunto. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas por isso. E eu acho que isso é uma coisa que traz de aprendizado muito grande, né? Se a gente ficar atento a tudo que foi falado, em todos os blocos, em todos os sentidos, a gente percebe que tem uma sutileza dentro desse aspecto da acessibilidade. E como que dar acesso às pessoas ajuda na evolução de todos. Porque a gente acha que, às vezes, a gente fazendo o acesso ao outro, só nós estamos sendo beneficiados com isso. Não, todos. Quem está acessando e você oportunizando essa acessibilidade. São todos que são beneficiados com isso. Muito bacana. Então, agradeço aí os ouvintes. E aí eu passo, então, para a Thaís, para os nossos fechamentos. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e o professor Eliel Queiroz agradecemos a presença da professora Fabiane Catai, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação. Queremos convidá-los também para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos.